Oi, gente! Espero que vocês estejam bem. A videoaula de hoje vai ser deste lindo girassol. A lista de materiais vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vamos lá para a nossa videoaula de hoje? Vou começar com um anel mágico. Eu faço um anel mágico. Não vou contar com esta correntinha, ok? Então, eu já começo a fazer os pontos baixos. Então, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos. Agora, fecho o anel mágico, entro aqui neste primeiro ponto baixo para fazer um ponto baixo. Então, está feito o meu primeiro ponto baixo. E já coloco um marcador. Esta segunda carreira vai ser de aumento. Então, aqui já tenho um ponto baixo. No mesmo ponto de base, vou fazer um outro ponto baixo. E no próximo ponto da base, também faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vou seguir fazendo aumentos, terminando esta segunda carreira com 12 pontos baixos. Prontinho, já terminei a segunda carreira com 12 pontos baixos. Já tirei aqui o marcador. Vou fazer o primeiro ponto da terceira carreira. Nesta terceira carreira, eu vou seguir uma sequência de um aumento e um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho um ponto baixo, no mesmo ponto de base, faço um outro ponto baixo. E agora, eu faço um ponto baixo sozinho. No próximo ponto de base, faço 2 pontos no mesmo ponto de base. E no próximo ponto de base, faço apenas um ponto baixo. E assim, eu vou seguir essa sequência, terminando esta terceira carreira com 18 pontos baixos. Prontinho, terminei a terceira carreira com 18 pontos baixos. Já tiro aqui meu marcador e faço o primeiro ponto baixo da quarta carreira. Já coloco aqui o marcador. Agora, vou seguir uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu já tenho um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço um outro ponto baixo. Então, já tenho 2 pontos baixos, agora vou fazer o aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Tendo feito o aumento, agora faço 2 pontos baixos. No próximo ponto da base, 2. Tendo os 2 pontos baixos, faço um aumento. E assim eu vou seguir esta quarta carreira, terminando com 24 pontos baixos e volto com vocês. Já terminei a quarta carreira com 24 pontos baixos, agora já vou para a quinta carreira. Tirei aqui o marcador, fiz o primeiro ponto da quinta carreira e nesta quinta carreira eu vou seguir uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu já vou começar fazendo o aumento. Então, já tenho aqui um ponto baixo, no mesmo ponto de base, já faço um outro ponto baixo. E agora, faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3. No próximo ponto de base, é que eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base. E está feito o meu aumento. Agora, vou seguir trabalhando aqui 3 pontos baixos e um aumento, até que eu tenha 30 pontos baixos e volto com vocês. Terminei aqui a quinta carreira, já tiro aqui o marcador e vou para a sexta carreira. Nessa sexta carreira, eu vou trabalhar apenas a laçadinha de trás, ok, da minha base. Então, eu entro aqui, olha, pegando a laçadinha de trás, tá vendo? E faço o primeiro ponto baixo da sexta carreira. Tendo o primeiro ponto baixo da sexta carreira, vou fazendo os demais, seguindo a sequência de
4 pontos baixos e um aumento. Então, eu já tenho um ponto baixo, no próximo ponto da base 2, no próximo ponto da base 3, no próximo ponto de base 4. Agora, pegando a laçadinha de trás, vou fazer o aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, que no caso, na mesma laçadinha de base. E assim, eu vou seguir esta sequência. 4 pontos baixos e um aumento, até que eu tenha 36 pontos baixos nas laçadinhas de trás e volto com vocês. Prontinho, terminei a 6ª carreira com 36 pontos baixos, agora vou para a 7ª. Tiro aqui um marcador, também pegando apenas na laçadinha de trás, eu vou continuar a 7ª carreira. Então, já fiz aqui o primeiro ponto baixo da 7ª carreira e vou seguir uma sequência agora de 5 pontos baixos e um aumento. Só que eu vou intercalar aumentos, tá? Então, eu faço 1, 2 e aqui eu já vou colocar um aumento, que é 2 pontos baixos na mesma laçadinha de base. Então, 1, 2. Agora, 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que a sequência é 5 pontos baixos e um aumento? Então, agora que eu vou fazer um aumento. A sequência é essa, 5 pontos baixos e um aumento. Nessa 7ª carreira, eu vou ter 42 pontos baixos e volto com vocês. Prontinho, eu estou no fim da 7ª carreira. Vou terminar aqui junto com vocês. Lembra que eu fiz 2 pontos baixos para só depois fazer o aumento? Então, os 3 que faltou, vou terminar aqui, olha, tá vendo? Um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Termina certinho. Voltei para mostrar, porque vocês podem ter ficado na dúvida. Ô, Gerleide, mas sobrou 2 pontos? Não, gente, ele se completa aqui no fim, porque a sequência é de 5 pontos baixos e um aumento. Eu já tiro aqui o marcador. E também trabalhando na alcinha de trás, faço o meu primeiro ponto baixo da 8ª carreira. E já volto o marcador. Já vou começar aqui fazendo um aumento. Esta 8ª carreira, ela vai ter uma sequência de um aumento e 6 pontos baixos, certo? Então, aqui no primeiro ponto baixo, já faço um aumento, ok? Então, aqui, olha, já tenho 2 pontos baixos na mesma laçadinha de base. E sigo trabalhando. 1 ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Faço um aumento que é 2 pontos baixos na mesma laçadinha de base. E assim, vou seguir esta sequência terminando com 48 pontos baixos. E volto com vocês. Terminei a 8ª carreira com 48 pontos baixos. Agora, vou para a 9ª carreira. Tirei o marcador, na laçadinha de trás, faço o meu primeiro ponto baixo. E já volto o marcador. Agora, nesta 9ª carreira, eu vou seguir uma sequência de 7 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui 4 pontos baixos, tá? Só para o aumento não ficar em cima de aumento. Tem um aumento aqui na base, então, eu já fiz um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, e depois dos 4 pontos baixos, vou fazer um aumento, pegando apenas a laçadinha de trás. Mas a sequência é de 7 pontos baixos e um aumento, certo? Como aqui eu fiz 4, então aqui eu vou terminar com 3 pontos baixos, um para cada ponto de base, ok, gente? Só para não perder o raciocínio. Então, um aumento, faço aqui 7 pontos baixos, um para cada ponto de base, e só depois
faço o aumento. A sequência é esta: 7 pontos baixos, e agora, depois dos 7 pontos baixos, faço um aumento, que é 2 pontos baixos na mesma laçadinha de base. Vou terminar esta 9ª carreira com 54 pontos baixos. Prontinho, terminei a 9ª carreira com 54 pontos baixos. Já tirei aqui o marcador. Vou continuar trabalhando a laçadinha de trás. Só que nessa 10ª carreira não vou fazer aumento, vai ser ponto baixo em cima de laçadinha de base. Vou continuar trabalhando, pegando apenas as laçadinhas de trás. Essa 10ª carreira também vou terminar com 54 pontos baixos. Ok, gente? Então, vou lá fazer os meus 54 pontos baixos e volto com vocês. Prontinho, já terminei a 10ª carreira sem aumentos com 54 pontos baixos. Agora, já posso cortar o meu fio. Corto o fio com um pouco de sobra para depois fazer um arremate. Aqui vou fazer uma correntinha de segurança, certo? Então, aqui já terminei o trabalho. Vou começar a fazer uns pontos picô aqui nessas laçadinhas que sobraram. Então, eu pego aqui esta primeira laçadinha e já posiciono ele aqui. Agora, vou trabalhar com a agulha 2,5. Se vocês quiserem continuar com a agulha número 3, ótimo, podem continuar. Então, aqui, olha, já coloquei o fio na laçadinha de base, faço aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3. Nessa correntinha aqui, faço um ponto baixíssimo. Então, já vou prendendo este fio aqui atrás. Ponto baixíssimo na primeira correntinha. Pulo uma laçadinha e na próxima eu entro e faço um ponto baixíssimo. Tendo pulado uma laçadinha da base e tendo feito um ponto baixíssimo, agora faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas, pulo 2 correntinhas, olha. 1, 2, nessa terceira eu entro e faço um ponto baixíssimo. Tendo feito o ponto baixíssimo, eu pulo uma laçadinha de base, tá vendo? Vou pular esta laçadinha, vou entrar na próxima, pego o fio e faço a união com o ponto baixíssimo. Agora que eu já andei com essa ponta, por 2 pontinhos picô, eu vou trazer ela aqui para trás. Tá vendo? Prontinho. Então, aqui eu continuo. Fiz a união com um ponto baixíssimo, já faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Tendo as 3 correntinhas, eu pulo 2 correntinhas, 1, 2, na terceira, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Tendo feito o ponto baixíssimo, pulo uma laçadinha de base e na segunda laçadinha eu entro e faço a união com o ponto baixíssimo. Agora, a sequência vai ser esta. Vou seguir trabalhando desta forma por 4 carreiras, deixando 2 carreiras para as pétalas. Prontinho, já fiz as 4 carreiras de picô e deixei 2 carreiras para as pétalas. Como está circular o trabalho, temos que ver onde começa e termina para deixar 2 certinho. Aqui eu já posso cortar o meu fio. Vou cortar com um pouco de sobra. Olha, faço uma correntinha aqui de segurança e já posso passar esse fio aqui para trás, tá vendo?
Depois eu faço o arremate aqui, junto com os outros. Vou voltar a trabalhar com a agulha número 3. Aqui mesmo, eu já coloco o fio amarelo. E já vou colocar ele aqui, olha. Aqui eu vou fazer 10 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prontinho, já tenho aqui, olha, 10 correntinhas. Agora eu vou voltar com 9 pontos baixos. Então, eu pulo aqui esta primeira correntinha e na segunda eu entro e já faço o primeiro ponto baixo. E assim eu sigo fazendo. Para cada correntinha de base, eu faço um ponto baixo. E quando eu estiver com os 9 pontos baixos, eu volto com vocês. Prontinho, voltei para fazer o último ponto baixo junto com vocês. O ponto baixo de número 9. Prontinho, tenho aqui os 9 pontos baixos, ok? Agora, eu pulo uma laçadinha de base, na segunda laçadinha eu entro, pego o fio e faço um ponto baixíssimo. Então, eu uni aqui com ponto baixíssimo, ok? Vou andar com mais um ponto baixíssimo. Tá vendo? Eu fiz a união aqui com ponto baixíssimo e andei com um ponto baixíssimo. Agora, eu volto a fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3. Quando eu tiver com 10 correntinhas, eu volto com vocês. Prontinho, tenho aqui as 10 correntinhas. Agora, vou pular a primeira correntinha e na segunda, aqui, ó, eu entro e faço o primeiro ponto baixo. Agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos até o fim, que vai dar 9 pontos baixos, certo? Quando chegar aqui no fim, vou ter 9 pontos baixos e volto com vocês. Prontinho, tenho aqui os 9 pontos baixos. Agora, pulo uma laçadinha da base e na próxima eu entro e faço a união com um ponto baixíssimo. Vou andar mais uma laçadinha com ponto baixíssimo e já faço 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Vou seguir fazendo esta sequência até chegar aqui, olha, nesta laçadinha, ok? E volto com vocês. Vou até colocar um marcador aqui, olha, nessa laçadinha. Já fiz a união aqui, tá vendo? A última união com um ponto baixíssimo, onde estava o marcador. Agora aqui, olha, onde comecei o trabalho, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Deste ponto baixíssimo, eu já começo aqui fazendo um ponto baixo. Mas primeiro vou pegar o arame que vai endurecer a minha pétala. Olha aqui o arame, vou utilizar este arame. Então, já posiciono ele aqui, pois vou trabalhar já com ele aqui atrás. Com o arame posicionado aqui atrás, nesta primeira laçadinha que eu entro e faço um ponto baixo. Um ponto baixo, já prendendo o arame. Vou deixar uma sobrinha aqui. Então, fiz um ponto baixo. Agora, vou fazer meio ponto alto. Laçada na agulha, no próximo ponto aqui da base, faço meio ponto alto. Agora, vou fazer 5 pontos altos. Então, laçada na agulha, no ponto de base, um ponto alto. Certo? Vai ser um ponto alto para cada pontinho aqui de base. Então, já fiz 1, 2, 3,
4, 5 pontos altos. Vou fazer o último agora aqui. Vai fazendo e já vai arrumando aqui o arame para que ele não escape. Então, eu já fiz aqui um ponto baixo, meio ponto alto, 5 pontos altos e agora eu volto a fazer meio ponto alto. Faço aqui meio ponto alto. Agora, aqui em cima, eu faço um ponto baixo. Entro aqui, faço um ponto baixo. Depois de ter feito este ponto baixo, eu faço uma correntinha e vou entrar aqui, olha, nesta laçadinha, tá vendo? E nesta também, para puxar o fio aqui e fazer um ponto baixíssimo. Prontinho, feito o ponto baixíssimo aqui. Agora, eu volto a fazer a mesma sequência. Um ponto baixo e prendendo o arame, tá? Um ponto baixo, laçada na agulha, no próximo ponto de base, meio ponto alto, laçada na agulha. Agora, vou fazer 5 pontos altos. Então, um ponto alto, 2 pontos altos, laçada na agulha, 3 pontos altos, laçada na agulha, 4 pontos altos, laçada na agulha, 5 pontos altos. Depois de ter feito os 5 pontos altos, vai fazendo e vai arrumando, tá? Faço meio ponto alto. Depois do meio ponto alto, faço um ponto baixo, que já é aqui no final. Um ponto baixo, certo? Vai fazendo e vai arrumando. Já tenho a minha primeira pétala. Tá vendo como fica? Olha o picôzinho aqui em cima. Agora, aqui eu vou unir, tá vendo? Aqui no meio, com um ponto baixíssimo. Eu entro aqui e faço um ponto baixíssimo aqui. Prontinho. Tendo feito o ponto baixíssimo, eu vou repetir a sequência. Já posiciona o arame direitinho aí, vê se está tudo certo. E faço aqui, olha, um ponto baixo, laçada na agulha, meio ponto alto, fiz um ponto baixo, meio ponto alto, laçada na agulha, 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, laçada na agulha, meio ponto alto, um ponto baixo. E agora, eu faço uma correntinha. Tendo feito uma correntinha, eu passo por entre essas duas laçadinhas. Pego o fio e faço um ponto baixíssimo. E já volto aqui, olha, para este outro ponto. Então, faço um ponto baixo, laçada na agulha, meio ponto alto. E agora, 5 pontos altos. Então, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos, 5 pontos altos. Prontinho. Tendo os 5 pontos altos, agora vou fazer meio ponto alto, laçada na agulha, meio ponto alto e um ponto baixo.
Depois de fazer o ponto baixo, vê se está tudo certinho. E já faz aqui, olha, no meio, um ponto baixíssimo. Entra aqui e faz o ponto baixíssimo. Puxa o fio. E pronto, está feito o ponto baixíssimo. Agora, é só repetição. O mesmo que eu fiz nessa primeira pétala, nesta segunda pétala, eu vou fazer nas demais pétalas, só lembrando que prendendo o arame, tá? Não pode esquecer de posicionar o arame certinho para que as pétalas elas fiquem linda e bem armadinha. Então, eu vou lá terminar e volto com vocês. Prontinho, gente, já fiz as minhas pétalas, certo? Chegando aqui no fim, agora vou cortar o meu fio, corta com um pouco de sobra e vou puxar todo aqui para frente, certo? Aqui eu fiz o último ponto baixo e fiz o ponto baixíssimo aqui do meio, ok? Agora, vou colocar o meu fio aqui na agulha de tapeçaria e vou fazer um acabamento aqui. Olha, também já cortei o arame. Com o fio na agulha, vou entrar aqui, olha, neste primeiro ponto baixo, tá? No primeiro ponto baixo aqui da pétala da frente. Então, eu entro aqui, vou para trás, certo? Volto aqui para frente e entro aqui, olha, no meio deste ponto onde estou saindo. E já vou aqui para dentro. Entra e já sai aqui atrás. Tá vendo? Prontinho. Aqui fica como se fosse a continuidade, ok? Prontinho, deixo esse fio amarelo aqui atrás. Este arame, olha, eu vou enrolar aqui um no outro, de forma que não dê muito para ver. E vou deixar ele também aqui, tudo aqui em stand-by. Já vou começar minha nova camada de pétala. Aqui, olha, um pontinho atrás desse último. Vou trabalhar apenas com a laçada de dentro. Coloco o fio aqui e aqui eu já começo a fazer 12 correntinhas. Então, 1, 2, 3, vou fazendo até que eu tenha 12 e volto com vocês. Prontinho, já tenho aqui 12 correntinhas. Vai ser a mesma coisa da primeira camada, sendo que na primeira camada eu comecei com 10 correntinhas, certo? E voltei com 9 pontos baixos. Aqui, nesta segunda camada, eu comecei com 12 correntinhas e vou voltar com 11 correntinhas, ok? Então, pulo a primeira correntinha, na segunda eu entro e já faço o meu primeiro ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente até que eu tenha 11 pontos baixos nas correntinhas e volto com vocês. Prontinho, já tenho aqui os 11 pontos baixos. Agora, vou fazer a união. Na primeira camada de pétalas, eu pulei apenas uma laçadinha. Nesta segunda camada de pétala, eu vou pular 2 laçadinhas. Então, eu tenho uma laçadinha aqui embaixo deste fio amarelo, certo? Vou pular a segunda e na terceira eu entro, olha, pegando apenas a laçadinha de dentro, ok? E faço um ponto baixíssimo. Então, eu já uni aqui com ponto baixíssimo. Ando com mais um ponto baixíssimo, tá vendo? Pegando apenas a laçadinha de dentro. Agora, vou fazer 12 correntinhas. Vou repetir o que eu fiz aqui no começo. Então, 3, 4 e vou fazendo até que eu tenha 12 e volto com vocês. Prontinho, já fiz as 12 correntinhas, agora vou voltar com 11 pontos baixos.
pulo a primeira correntinha, na segunda correntinha eu entro e já faço um ponto baixo. Então, 1, 2, 3, e assim eu vou fazendo até que eu tenha 11 pontos baixos e volto com vocês. Prontinho, gente, já fiz mais 11 pontos baixos. Agora, vou fazer a união pulando 2 laçadinhas de base. Então, eu pulo uma, pulo 2, nessa terceira aqui, eu entro, faço aqui um ponto baixíssimo. Fiz a união com ponto baixíssimo. Agora, vou andar aqui, olha, para outra laçadinha com outro ponto baixíssimo. E aqui eu vou repetir o mesmo que eu fiz na primeira pétala, na segunda, e assim eu vou fazer em volta de todo o trabalho. Quando chegar aqui novamente no início, eu volto com vocês. Prontinho, já cheguei novamente aqui no início. Já fiz a união aqui com um ponto baixíssimo, já andei com mais um ponto baixíssimo, chegando aqui, olha, no início da primeira pétala. Agora, já vou posicionar aqui o arame e vou trabalhar com ele aqui, assim como fiz na primeira camada de pétalas, ok? Então, deixo aqui com um pouco de sobra e vou seguir a nova sequência. No primeiro ponto, aqui, olha, da primeira pétala, eu faço um ponto baixo. Então, já faço aqui um ponto baixo, certo? Coloco a ponta do arame para trás. Então, feito um ponto baixo, faço aqui meio ponto alto. Laçada na agulha no próximo ponto, faço meio ponto alto. Laçada na agulha, agora vou fazer 7 pontos altos. Ok? Fiz um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto, laçada na agulha, 2 pontos altos, e assim eu vou fazendo até que eu tenha 7 pontos altos e volto com vocês. Prontinho, já fiz os 7 pontos altos. E agora aqui vou fazer meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto. Aqui, olha, na pontinha, um ponto baixo, uma correntinha e faço o mesmo picôzinho que fiz na primeira camada de pétalas, certo? Vai ser tudo igual. O que muda só é a quantidade de pontos altos, que na primeira camada eu fiz com 5, na segunda camada eu estou fazendo com 7. Certo? Então, depois de ter feito aqui, olha, a correntinha, eu entro aqui com a minha agulha, pego o fio e faço um ponto baixíssimo para concluir o ponto picô. E agora, eu volto a trabalhar normalmente. Um ponto baixo e prendendo o arame. Um ponto baixo, laçada na agulha, meio ponto alto, laçada na agulha, faço os 7 pontos altos agora. Então, já fiz 1, 2, e vou seguir fazendo até que eu tenha 7 e volto com vocês. Prontinho, já fiz os 7 pontos altos. Agora, laçada na agulha, faço meio ponto alto e um ponto baixo. Certo? Então, aqui já concluí a primeira pétala da segunda camada. Agora, aqui, olha, no meio, eu entro, assim como fiz na primeira camada, faço um ponto baixíssimo. Tendo feito esse ponto baixíssimo, já vou para a segunda pétala, certo? Então, aqui no primeiro ponto da segunda pétala, eu faço um ponto baixo. Laçada na agulha, no próximo ponto da segunda pétala, faço meio ponto alto. Laçada na agulha, faço os 7 pontos altos. Agora, só é repetição.
tudo que fiz nessa primeira pétala, ok? Vou fazer nas demais pétalas até chegar novamente aqui no início e volto com vocês. Prontinho, gente, terminei a segunda camada de pétalas e finalizei assim como finalizei a primeira camada de pétalas. Cortei o arame, coloquei as pontas aqui para dentro, certo? Ficando assim, olha. Não dá para ver aqui no meio e também não dá para ver aqui na frente. Agora, vou fazer a parte de trás do girassol com fio verde. Então, vou começar fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos. Não vou contar com esta correntinha não, ok? Então, faço aqui os 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos. Tendo os 6 pontos baixos, vou puxar aqui o fio e vou fazer a união aqui com um ponto baixíssimo para unir. Tá vendo? Unir aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, tá vendo? E neste mesmo ponto onde fiz o ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixo. O primeiro ponto baixo da segunda carreira. Já coloco aqui o marcador. Agora, vou repetir a quantidade de pontos baixos. Vai ser um ponto baixo para cada ponto de base, terminando esta segunda carreira também com 6 pontos baixos. Tiro aqui o marcador e aonde tinha o marcador, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui eu já entro com a agulha e faço um ponto baixíssimo, certo? Tendo feito o ponto baixíssimo, faço uma correntinha e nesse mesmo ponto onde fiz o ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixo. E vou repetir esta sequência por mais 2 vezes. Então, já tenho 1, 2 carreira, estou no início da terceira carreira, também vou fazer a quarta carreira apenas com 6 pontos baixos e volto com vocês. Prontinho, já fiz aqui, olha, as 4 carreiras com 6 pontos baixos. Já vou tirar o marcador para fazer a união com um ponto baixíssimo. Agora, esta quinta carreira, eu vou fazer apenas aumento. Então, fiz aqui um ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Neste mesmo ponto onde fiz o ponto baixíssimo, vou fazer 2 pontos baixos. Então, 1, 2, 2 pontos baixos. Neste primeiro ponto baixo, já coloco o marcador, certo? Então, já tenho 2 pontos baixos. E assim eu vou seguir trabalhando, certo? Aumento em todos os pontos da base. Vai ser 6 aumentos. Então, já fiz 2, vou continuar fazendo. Quando tiver os 12 pontos baixos, eu volto com vocês. Já terminei a quinta carreira com 12 pontos baixos. Tiro aqui o marcador, faço um ponto baixíssimo onde estava o marcador, certo? Faço uma correntinha para subir e agora vou trabalhar com a sequência de um aumento e um ponto baixo. Então, aqui neste mesmo ponto em que fiz o ponto baixíssimo, já faço o meu primeiro ponto baixo. E aqui mesmo já vou fazer um aumento. No mesmo pontinho que fiz o primeiro ponto baixo, vou fazer o segundo ponto baixo. Então, já tenho um aumento e agora vou fazer um ponto baixo, certo? Vai ser um aumento, um ponto baixo,
terminando esta sexta carreira com 18 pontos baixos. Então, vou fazer o meu e volto com vocês. Terminei a sexta carreira com 18 pontos baixos. Agora, vou para a sétima. Então, já tiro o marcador, já faço a união aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha para dar altura, certo? Neste mesmo ponto onde fiz o ponto baixíssimo, já faço meu primeiro ponto baixo. Nesta sétima carreira, eu vou seguir uma sequência de um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos. Mas como aqui na minha base eu já tenho um aumento, então eu vou começar fazendo 2 pontos baixos. Então, um ponto baixo. No próximo ponto, faço o segundo ponto baixo. E agora que faço o aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, certo? E vou seguir trabalhando desta forma. 2 pontos baixos, então, 1, 2, cada um para um ponto de base. E agora, faço o aumento. E assim, eu vou seguir trabalhando até que eu tenha 24 pontos baixos e volto com vocês. Já terminei a sétima carreira com 24 pontos baixos. Tirei o marcador, faço aqui a união com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha para dar altura. Neste mesmo ponto onde fiz o ponto baixíssimo, eu entro com a agulha e faço o primeiro ponto baixo da oitava carreira. Nessa oitava carreira, eu vou seguir uma sequência de um aumento, que já vou fazer aqui no começo, já fiz um ponto baixo, no mesmo ponto de base onde fiz o primeiro ponto baixo, faço o segundo. Então, aqui já fiz um aumento. E agora, vou seguir fazendo aqui a sequência, que é 3 pontos baixos e um aumento. Vou terminar esta oitava carreira com 30 pontos baixos e volto com vocês. Terminei a oitava carreira com 30 pontos baixos, já tiro aqui o marcador. Onde estava o marcador, faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha para dar altura. Neste mesmo ponto onde fiz o ponto baixíssimo, faço o meu primeiro ponto baixo. Esta nona carreira, ela vai ter uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Então, já faço aqui 4 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos. E agora, faço um aumento. A sequência vai ser essa, terminando esta nona carreira com 36 pontos baixos e volto com vocês. Terminei a nona carreira com 36 pontos baixos, agora vou para a décima carreira. Esta décima carreira, ela vai ter uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento. Aqui, eu já fiz a união com um ponto baixíssimo, uma correntinha para dar altura. E aqui mesmo, olha, onde fiz o ponto baixíssimo, já vou fazer o aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No primeiro ponto baixo, já coloco o marcador e vou seguir a minha sequência. Um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, terminando esta décima carreira com 42 pontos baixos. E volto com vocês. Terminei a décima carreira com 42 pontos baixos, tiro aqui o marcador, faço um ponto baixíssimo, subo com uma correntinha neste mesmo ponto de base onde fiz o ponto baixíssimo, já faço o meu primeiro ponto baixo. Essa 11ª carreira vai ter uma sequência de 6 pontos baixos e um aumento. Então, já vou começar fazendo os 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5,
vocês. E agora, um aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. A sequência é essa nesta 11ª carreira. Então, vou terminar com 48 pontos baixos e volto com vocês. Terminei a 11ª carreira, agora vou para a 12ª, certo? Já faço aqui a união com um ponto baixíssimo, subo com uma correntinha e no mesmo ponto de base onde fiz o ponto baixíssimo, vou fazer o meu primeiro ponto baixo e volto o marcador. Essa 12ª carreira eu vou fazer com a sequência de 7 pontos baixos e um aumento. Só que eu vou começar fazendo 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E já faço aqui um aumento. Isso porque para intercalar aumentos da base, para que o trabalho ele não venha ficar com pontas, ok? Então, 5 pontos baixos, agora faço um aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora, vou fazer 7 pontos baixos, um aumento, 7 pontos baixos, um aumento, terminando essa 12ª carreira com 54 pontos baixos. Aqui, como eu fiz 5 pontos baixos, vou terminar aqui com um aumento e 2 pontos baixos, certo? Completando assim os 7 da sequência. Então, eu vou lá terminar a 12ª carreira e volto com vocês. Terminei a 12ª carreira com 54 pontos baixos. Já tiro aqui meu marcador. Onde estava o marcador, eu entro, faço um ponto baixíssimo. Depois de ter feito o ponto baixíssimo, vou iniciar uma nova sequência, que vai ser 2 correntinhas, laçada na agulha, pulo um ponto de base, no próximo ponto eu entro, só que pegando apenas a laçadinha de dentro, ok, gente? Então, na laçadinha de dentro, vou fazer 2 pontos altos. Então, já fiz um, laçada na agulha, faço um outro ponto alto, pegando apenas a laçadinha de dentro. Aqui, olha, a laçadinha mais próxima a mim. Depois de ter feito 2 pontos altos na mesma laçadinha de base, faço 3 correntinhas. Tendo as 3 correntinhas, volto aqui, olha, na base, vou passar por entre essas 2 laçadinhas, vou pegar o fio, vou fazer um ponto baixíssimo, concluindo assim um ponto picô. Tá vendo? Agora, laçada na agulha, na próxima laçadinha de base, tá vendo? Aqui do próximo ponto, eu pego a laçadinha, apenas a laçadinha de dentro, e faço 2 pontos altos. Então, um ponto alto, laçada na agulha, 2 pontos altos, na mesma laçadinha. Tendo os 2 pontos altos, 2 correntinhas, vou pular aqui, olha, um ponto de base e no próximo eu pego apenas a laçadinha de dentro, tá vendo? E faço a união com o ponto baixíssimo. Prontinho, ficando assim. Agora, faço 2 correntinhas, laçada na agulha, pulo um ponto de base, no próximo ponto, pego apenas uma laçadinha e faço 2 pontos altos. Então, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 correntinhas, volto aqui na base e passo por entre as 2 laçadinhas, pego o fio, faço um ponto baixíssimo, concluindo um ponto picô, laçada na agulha, no ponto da frente, passo apenas por uma laçadinha, faço um ponto alto e outro ponto alto, na mesma laçadinha de base. Tendo os 2 pontos altos, faço 2 correntinhas, 1, 2. Tendo as 2 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo ponto,
passo apenas por uma laçadinha e faço a união com um ponto baixíssimo. A sequência agora é essa. Vou continuar em torno de todo o trabalho. Quando chegar novamente aqui no início, eu volto com vocês. Terminei, já cheguei aqui novamente ao início, já fiz 2 correntinhas. Agora eu vou cortar o fio. Vou cortar com sobra. Vou dar aqui 3 voltas. 1, 2, 3. Acho que 3 voltas já é o suficiente para fazer a união, certo? Dessa parte de trás com o girassol. Então, cortei aqui com sobra. Vou puxar aqui este fio. Tendo puxado o fio, eu vou colocar aqui, olha, esta ponta na agulha de tapeçaria. Coloquei o fio na agulha de tapeçaria, certo? Vou entrar aqui, olha, onde unir com um ponto baixíssimo, saindo aqui atrás. E já deixa a agulha de tapeceiro aqui, certo? Porque eu vou fazer a união dessa parte de trás com essa parte aqui da frente. Mas eu vou deixar aqui em stand-by e vou começar a fazer a folha. Vou começar fazendo aqui um anel mágico com 7 pontos baixos. Então, já começo. 1, 2, 3, vou fazendo até que eu tenha 7 e volto com vocês. Eu já tenho aqui os 7 pontos baixos, agora eu fecho o anel mágico. E no primeiro ponto baixo, eu faço a união com um ponto baixíssimo. Faço aqui a união com um ponto baixíssimo. E já faço aqui 2 correntinhas. 1, 2. Tendo as 2 correntinhas laçada na agulha, onde fiz o ponto baixíssimo, vou fazer 3 pontos altos, ok? No mesmo ponto onde uni com um ponto baixíssimo. Então, faço 1 ponto alto, laçada na agulha, 2 pontos altos, laçada na agulha, 3 pontos altos, no mesmo ponto de base. Agora, vou fazer 2 pontos altos no próximo ponto de base. Laçada na agulha, faço 2 pontos altos. Então, 1, 2. No próximo ponto de base, também faço 2 pontos altos. 1, 2. 2 pontos altos. Laçada na agulha, neste próximo ponto de base, vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, já fiz um, laçada na agulha, faço o segundo ponto alto, laçada na agulha, faço o terceiro ponto alto. Neste próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. Fiz um, faço mais um. Agora, já tenho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, faço o mesmo. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Tá vendo? Agora, vou fazer 3 pontos altos no próximo ponto de base. Então, fiz um, laçada na agulha, 2... laçada na agulha, 3. Tendo feito os 3 pontos altos no mesmo ponto de base, faço 2 correntinhas. 1, 2. Agora, entro aqui no meio e faço a união com um ponto baixíssimo. Prontinho. Tendo feito a união com um ponto baixíssimo, agora faço 2 correntinhas. 1, 2. Já vou posicionar aqui o arame. Fiz as 2 correntinhas. Aqui neste primeiro ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Então, faço aqui
um ponto baixo. Agora, laçada na agulha, neste mesmo ponto de base onde coloquei o ponto baixo, faço meio ponto alto. Tendo feito meio ponto alto, vou fazer agora 3 pontos altos no mesmo ponto de base, certo? No próximo ponto, tá? Laçada na agulha, no próximo ponto, 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Isso no mesmo ponto de base. Tendo os 3 pontos altos no mesmo ponto de base, agora vou fazer 6 aumentos, certo? Que é por 6 vezes 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, aqui já vou fazer o primeiro, laçada na agulha, no próximo ponto da base, 2 pontos altos, no mesmo ponto. Laçada na agulha, no próximo ponto da base, 2 pontos altos. Então, eu já tenho aqui 2 aumentos. 1, 2. Vou para o terceiro aumento. Ponto alto, no mesmo ponto de base, ponto alto novamente. E assim, eu vou seguir fazendo os aumentos por 6 vezes. Eu já tenho 3, vou fazer mais 3 e volto com vocês. Prontinho, já fiz os 6 aumentos. Agora, vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, neste próximo ponto de base, já faço os 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, tendo aqui os meus 3 pontos altos no mesmo da base, volto a fazer meus 6 aumentos, que é por 6 vezes 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ok? Então, já fiz aqui, olha, 2 aumentos, vou seguir até que eu tenha 6 aumentos e volto com vocês. Prontinho, já fiz os 6 aumentos, agora vou fazer 3 pontos altos neste próximo ponto aqui de base. Então, já fiz 2, 3. E agora, eu faço meio ponto alto neste próximo ponto de base, meio ponto alto e um ponto baixo no mesmo ponto de base, certo? Então, agora, eu já posso colocar o meu arame aqui para trás e continuar trabalhando normalmente, olha. Coloquei ele aqui para trás, certo? Deixo ele em stand-by. Já vou aqui para o meio e faço a união com ponto baixíssimo. Então, eu entro aqui no meio e faço a união com ponto baixíssimo. Tendo feito a união com ponto baixíssimo, já vou aqui, olha, para este primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo. Então, já faço aqui um ponto baixo, certo? Não fiz correntinha, só fiz a união com ponto baixíssimo, fiz um ponto baixo. Agora, laçada na agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto meio alto. Depois de ter feito o ponto meio alto, vou fazer uma sequência de 5 aumentos, certo? Que é 2 pontos altos para cada ponto da base por 5 vezes. Laçada na agulha, vou fazer aqui o primeiro aumento. Então, um ponto alto, laçada na agulha, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim, eu vou seguir trabalhando 2 pontos altos para cada ponto de base por 5 vezes e volto com vocês. Prontinho, já fiz os 5 aumentos. Agora, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base por 11 vezes, certo? Então, já fiz 1, 2, 3, 4, e assim eu vou
continuar trabalhando até que eu tenha 11 pontos altos, um para cada ponto de base, e volto com vocês. Já fiz os 11 pontos altos, agora faço aqui no próximo ponto de base um ponto alto, laçada na agulha por 2 vezes, pois vou fazer um ponto alto duplo. Então, aqui, ó, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Fiz um ponto alto duplo. Agora, faço 2 correntinhas, 1, 2, volto aqui, olha, na base e passo por essas 2 laçadinhas. Puxo o fio e faço aqui um ponto picô. Ok? Agora, 2 laçadas na agulha, vou fazer no mesmo ponto de base, tá, gente? Um ponto alto duplo. Prontinho, ficando assim. Laçada na agulha no mesmo ponto de base, faço um ponto alto, certo? E está feita aqui, olha, a pontinha da minha folha. E agora, volto a fazer os 11 pontos altos, um para cada ponto de base. Então, já fiz aqui 2, vou continuar fazendo os pontos altos e volto. Pronto, está feito os 11 pontos altos. Agora, vou fazer os 5 aumentos, certo? Tudo que fiz deste lado, faço deste outro lado ao contrário, ok? Então, agora, vou fazer 5 aumentos, que é 2 pontos altos em cada ponto de base por 5 vezes. Então, já fiz um aumento, vou continuar fazendo os aumentos até ter 5 e volto com vocês. Feito os 5 aumentos, agora, laçada na agulha, no próximo ponto de base, faço um meio ponto alto e um ponto baixo no próximo ponto de base. Prontinho. E terminei a folha. Ok, gente? Só vou cortar o fio aqui com um pouco de sobra. Então, corto, já puxo aqui, olha. Passo ele aqui para trás. Pronto. Tá vendo como ficou aqui na frente? E aqui atrás, eu já vou passar uma cola e enrolar ele aqui neste arame. Certo? Vai enrolando aqui o arame. Prontinho, gente. Já enrolei o arame, olha. E já coloquei o fio que estava aqui atrás, aqui para próximo do arame. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Passo um pouquinho de cola e já vou enrolando este fio que deixei sobrando, tá? Vai enrolando o fio. Então, eu vou enrolando o meu até aqui o fim. Prontinho, gente, já enrolei, olha, todo o cabo da folha. Este cabo tem mais ou menos 10 centímetros. Olha, 11 centímetros, certo? Mas se vocês fizerem 10 centímetros, já está ótimo. Agora, eu vou deixar minha folha aqui em stand-by para fazer a união e enchimento aqui dessa parte de trás do girassol. Vou começar por aqui. Então, já pego a laçadinha que sobrou do marrom e já passo o fio. Passo o fio fazendo a união. Agora, pego uma laçadinha do verde. Certo? E vai unindo desta forma. Pega uma laçadinha do marrom, pega a laçadinha do verde e passa o fio. Pega a laçadinha do marrom, pega a laçadinha do verde
tá vendo? E passa o fio fazendo a união. E continua, pega a próxima laçadinha do marrom, a próxima laçadinha do verde, tá vendo? Puxa o fio fazendo a união. Novamente, olha, laçadinha do marrom, laçadinha do verde, passa o fio fazendo a união, tá? É importante que vocês não pulem laçadinha para que o trabalho ele não vá franzir. Olha, laçadinha do marrom, laçadinha do verde, puxa o fio, faz a união. Então, vou continuar fazendo a união, certo? Por todo o trabalho, deixando aqui apenas um espacinho de mais ou menos 3 dedos, certo? O que me dá 4, 5 centímetros, tá? Então, vou fazer a união, já fiz a união, deixei aqui um espacinho para passar o arame e também para fazer o enchimento, ok? Então, aqui, olha, já tenho o palito de churrasco e o arame. Esse palito de churrasco, ele tem mais ou menos 25 centímetros. Deixa eu tirar aqui a medida. O palito de churrasco tem 25 centímetros. Já o arame, eu deixei passando 10 centímetros. Então, ele tem 35 centímetros. Por quê? Porque aqui, olha, vou deixar o mesmo tamanho do palito de churrasco. E essa parte que me sobra aqui, eu vou enrolar. Certo? Então, já tirei aqui a medida e eu vou enrolar desse jeito. Tá vendo? Vou deixar assim. Vou colocar ele passando aqui por esta ponta, tá? Olha, passei, vai passando. O palito, eu vou deixar essa pontinha aqui, olha. Então, já vou passar um pouquinho de cola. Vou passar cola quente. Prontinho. Passei um pouquinho de cola quente para que ele fique preso aqui, tá? Então, ele vai ficar preso aqui, olha. Aí, vocês veem aqui por dentro se está no lugar certo. Estando no lugar certo, vocês já podem passar o arame. Puxa o arame, olha, ele está aqui do mesmo tamanho, tá? E está coladinho aqui o palito de churrasco. Eu vou passar silicone líquido para fixar aqui também o ferro. Passa aqui, olha, um pouquinho no ferro, não passa muito. Passa o suficiente só para que ele fique fixo. Arruma tudo e já pode fazer o enchimento. Já vou colocando aqui dentro. Vai colocando o enchimento. Vou terminar de colocar o enchimento e vou voltar a fazer a união, certo? Depois que fizer o enchimento, continua fazendo a união. Prontinho, gente, já fiz, olha, toda a união. Agora, vou levar esse fio aqui, olha, para um lado aleatório, tá vendo? Para fixar ele. Gente, a parte que eu entortei do arame, ela está aqui, olha, nesta parte de baixo. Para que ele dê uma sustentação no girassol, certo? Entro aqui, olha, neste outro e vou sair em outro lugar aleatório. Para que o fio ele não solte. Se sair um pouquinho assim, olha, do enchimento, vocês entram em outro lugar e puxa ele com a agulha. Tá vendo? Faz assim, ó. Só que por baixo. Daí, ele volta para o lugar dele. Vou
mais uma vez. Façam isso por 3 vezes, já é o suficiente. Sem marcar o trabalho. Aqui eu já vou cortar o fio. Corto e, olha, tá vendo que ficou uma pontinha? Essa pontinha, eu puxo ela, ó. Entro em outro lugar e puxo a ponta. E ela entra, tá bom? Então, aqui, olha, tá vendo como ficou inclinado? Essa parte aqui é a parte que está o arame. Ela vai dar sustentação para o girassol. E aqui agora, já passo um pouquinho de cola. Pode ser cola quente ou cola de silicone. Posiciono aqui, olha, o fio e vou enrolando, tá? Enrola para cobrir tanto o arame quanto o palito de churrasco, tá? E eu vou fazendo isso até uma certa distância, pois tenho que me lembrar de colocar também a folha, lembra? Então, vou fazer isso até mais ou menos aqui. E deixa eu medir aqui com uma fita. Até 8 centímetros, certo? Depois que eu enrolar aqui 8 centímetros, eu volto com vocês. Prontinho, gente, já encapei os 8 centímetros. Agora, vou posicionar a folha. A folha, eu vou posicionar ela mais ou menos, olha, 3 dedinhos. Como assim, Gerlei, de 3 dedinhos? Vou deixar esse espaço aqui, tá vendo? De 3 dedinhos, ok? E aqui, olha, após os 3 dedinhos, é que vou encostar aqui, tá bom? E aqui eu já continuo enrolando o meu fio. Agora, vou passar cola. Pode ser silicone quente ou frio, passa um pouquinho para não estar sujando o trabalho e continua, e já não pega na cola, tá? Está dando para vocês verem, passei cola e continuo enrolando, tá? E eu vou enrolando até o fim e volto com vocês. Sempre que precisar de passar um pinguinho de cola, podem passar cola, tá? Não tem problema, só não pode ser muita cola para não sujar o trabalho. Então, eu vou lá e volto com vocês. Prontinho, gente, já enrolei o cabo do girassol. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Quem gostou, deixa like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilhem muito. Beijos no coração, fiquem com Deus.